Olá, eu sou a Kika Correia, agrônoma e especialista em terrários e ajudo pessoas a faturarem 5.000 ou mais todos os meses com os terrários duradouros. Nesta aula eu vou te explicar o que é um terrário e qual é o funcionamento de um terrário, como é que esses microecossistemas se sustentam, qual é a melhor forma de produzi-los, de mantê-los e tudo mais que é relevante para que você comece a dar os seus primeiros passos no universo do terrário. E eu já quero aproveitar, antes de começar esta aula, para pedir para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like aqui e se quiser, compartilha também esse conteúdo. Todas as semanas nós vamos ter novos vídeos aqui no canal, novas aulas, sempre com foco em trazer conhecimento técnico e valioso para você que deseja aprender a fazer os seus próprios terrários e também a empreender e faturar com esses pequenos ecossistemas. Agora que você já ativou as notificações, que você já se inscreveu, bora para a nossa aula de hoje, que eu quero te falar tudo o que é um terrário, tudo o que você precisa saber definitivamente para poder manter o seu terrário ou produzir bons terrários. Então, para começar, todo terrário é um ecossistema fechado, um microecossistema fechado. E nesse microecossistema acontece a fotossíntese, o ciclo da água e a gente tem aqui uma dinâmica acontecendo. Então, para ser terrário, a gente precisa sim que o recipiente seja tampado. Aqui eu tenho um pote com tampa de vidro, pote com tampa de rolha, então todo tipo de pote com tampa, não importa qual é o tipo de tampa, não importa o tamanho desse terrário. Se ele permitir, se o recipiente permitir a entrada de luz e reter a saída da umidade, reduzir a evaporação, então você já tem um recipiente apropriado para terrário. Ele pode ser pequenininho, ele pode ser grandão, desde que ele tenha vida no interior e que ele tenha essa proteção para a perda da água e também para a troca de gases ser mais lenta, você já tem condição de estabelecer um terrário nesse pote. Pode ser qualquer tipo de pote, pode ser pote plástico, de acrílico, desde que ele seja transparente, que ele permita a entrada de luz natural para fotossíntese das plantas. Então, lembra sempre que um terrário é um organismo vivo, natural, onde a gente precisa dar condição para que as plantas se desenvolvam em longos períodos. Então, demora muito para que você precise fazer a manutenção do seu terrário, desde que você tenha feito o seu terrário de forma correta e mantenha ele nas condições adequadas. E aí sim, você vai ter ali um pequeno microecossistema natural se desenvolvendo. Então, só para reforçar, todo terrário é vivo, feito com plantas vivas, precisa ter solo vivo, precisa ter a tampa e precisa permitir a entrada de luz. Agora eu vou conversar com você especificamente a respeito desse terrário aqui. O que ele tem aqui que eu acredito que sejam as coisas mais básicas, mais padrão de um terrário? Então ele tem plantas apropriadas. Então, um terrário precisa ter plantas dentro dele que sejam apropriadas, espécies que tenham ali características e necessidades parecidas. Quais são as necessidades e características que essas plantas precisam reunir para serem boas plantas para terrário? Então, primeiro, as plantas precisam ser de clima tropical, ou seja, gostar de alta umidade, e também não serem muito exigentes na questão de sol. Então precisam ser tolerantes também à poda, plantas de pequeno porte, de desenvolvimento lento, tá bom? E ali com necessidades e características parecidas quanto à nutrição e também a rega, a quantidade de água. Então aqui, essas plantas todas têm essas características. Elas têm porte equivalente, elas têm necessidades nutricionais parecidas, elas têm tempo de desenvolvimento parecidos. As plantas que crescem mais são tolerantes à poda. Aqui eu tenho como exemplo a palmeirinha chamaedora, que é essa plantinha aqui, que eu estou com o dedo bem pertinho dela. Essa é uma planta que cresce muito, ela alcança até 2, 3 metros de altura em condições aqui fora, né? Quando a gente dá condição para ela se desenvolver. E no terrário a gente consegue usar com muito sucesso, porque ela vai tolerar a poda quando ela estiver maior. Então é interessante você também observar se a planta tem o porte pequeno ou se ela tolera a poda. Então aqui eu tenho plantas que vão tolerar a poda se for necessário. São plantas que gostam e precisam de alta umidade
para se desenvolverem. São plantas que não exigem sol direto, então não são plantas de pleno sol. Então essa característica de ausência, a não necessidade do pleno sol é fundamental para que você não se esqueça disso. Se você colocar plantas de pleno sol no seu terrário e o terrário não pode ir para o sol pleno, você vai ter ali uma questão energética, um desbalanço energético. O que eu estou querendo dizer aqui? Presta atenção, vem comigo. Uma planta de sol pleno é uma planta que precisa receber por dia 4 horas ou mais de sol todos os dias. No mínimo, ela precisa de 4 horas de sol direto. Essa planta, ela está lá no sol pleno e você tira ela e põe ela no terrário. No terrário, você não vai poder expor ao sol pleno, porque você tem a tampa. E aí, o que acontece se você colocar o seu terrário no sol direto, né? Nas horas mais quentes do dia, o seu terrário receber os raios solares. Ele vai funcionar quase como se ele fosse ali uma pequena estufa, né? E aí essa estufa vai aprisionar muito calor, porque os raios solares vão entrar, vão incidir diretamente, vai ficar muito superaquecido dentro do terrário e você tem a umidade, né? Que é importante para poder as plantas fazerem o seu metabolismo. Então, água e calor num recipiente tampado, esse terrário pode funcionar como se ele fosse uma pequena panela de pressão. Então você vai ter ali um cozimento das suas plantas, isso vai acelerar a degradação, o adoecimento e a morte dessas plantas. Então você não pode usar plantas de sol pleno no seu terrário. Então você precisa selecionar essas plantas mais adaptadas ao ambiente sombreado ou de meia sombra, tá bom? Porque o terrário tem que ficar longe dos raios solares. Então, uma vez que você já entendeu que você precisa escolher plantas ali com essas características, né? Gostarem de umidade, não serem exigentes em sol, terem crescimento lento, serem tolerantes à poda, não serem também exigentes em ventilação, tá bom? Algumas plantas gostam de muita umidade, mas não toleram ficar em um ambiente com baixa ventilação, porque elas fazem trocas gasosas mais rápidas, elas têm uma energia, um metabolismo maior. Então aqui, só para você também já ter um ponto de partida para escolher as suas plantas para terrário, eu vou falar das plantas que estão dentro desse recipiente para te ajudar, tá bom? Então eu tenho aqui samambaia, pode ser tanto a renda francesa quanto a renda portuguesa, desde que ela esteja num porte adequado. Eu tenho maranta, e aqui eu tenho um tipo de maranta, mas são diversos tipos de marantas que você pode utilizar. Eu tenho as palmeirinhas, então todas as palmeirinhas são muito bem-vindas nos terrários. Eu também tenho aqui uma planta que a gente chama de jamaica, mas é uma parente do asplênio, tá bom? Então também é uma planta aí que você pode utilizar do grupo familiar dos asplênios. Tenho as pitônias, que são consideradas as rainhas dos terrários, e tenho também os mini antúrios, essa folhagem vermelha que não dá para ver que está meio entremeada ali. E além disso tudo, eu tenho os musgos, tá bom? Também usados aqui em combinação. Terrário precisa obrigatoriamente ter musgo? Não. Eu tenho que fazer terrário só com musgo? Não. Você pode usar musgos nos seus terrários ou não. Você pode fazer terrários apenas com musgos ou apenas com folhagens ou combinando musgos e folhagens. Kika, todo terrário precisa ter muita planta, como é o caso do que você está mostrando nessa aula? Também não. Você pode fazer um terrário utilizando um único tipo de planta, uma única espécie, usando menos plantas do que esse. Então, não existe regra quanto ao uso de plantas nos terrários com relação à variedade e à quantidade. Tudo depende do que você deseja executar aí no seu trabalho de terrário. Então, se você quer um terrário mais cheinho, se você gosta dessa proposta bem diversificada, ou se você quer um terrário mais clean, usando menos plantas. Aqui eu tenho um exemplo de terrário menor, onde eu tenho apenas musgos e pitônias. Então, o que é importante, na verdade, é que o terrário respeite o tamanho do recipiente. Essas plantas maiores, como a samambaia, a maranta, a palmeirinha e o antúrio, eu não conseguiria colocar nesse pote.
Mesmo que fosse uma muda jovem, não seria recomendável, porque eu já conheço o porte que essas plantas alcançam. E quando eu coloco plantas que crescem muito em um pote pequeno, eu estou condenando essas plantas ao sofrimento. Elas vão definhar, elas não vão ter um desenvolvimento pleno, porque falta espaço e provavelmente vai faltar também ali nutrientes e água, porque elas têm uma necessidade nutricional e hídrica maior. E aqui nesse potinho a gente precisa respeitar isso. Então, quando a depender do tamanho do recipiente que você decide trabalhar, você vai ter uma restrição ou uma maior variedade de plantas que você pode utilizar. Então, esses dois são um ótimo exemplo para você entender. Aqui eu posso colocar muitas plantas porque eu tenho mais espaço, tanto para colocar ali o substrato, para plantar bem as plantas, como espaço para que as plantas possam se desenvolver. E aqui eu preciso usar menos plantas, ou uma variedade menor de plantas, porque assim eu também dou condição para que as plantas que eu escolhi usar tenham ali condições de se desenvolver, de crescer. Um terrário, por definição, é um microecossistema fechado que tem crescimento lento. Então, por que o terrário precisa ser fechado? Porque a tampa, ela vai reduzir a evaporação. Você consegue perceber nesse vidro, por exemplo, que eu tenho gotículas, que eu tenho acúmulo de água aqui e aqui, e eu trouxe aqui também uma outra garrafa, onde você consegue perceber a formação dos vapores de água. Então aqui ela tá meio, aqui ela não tem, eu vou virar para você ver. Nesse ponto aqui, por exemplo, ela ainda não tem o acúmulo da água, mas nesse ponto ela já tem. Então essa garrafa, ela está começando a formar a chuva do terrário. Essa aqui já está numa etapa mais avançada e essa aqui não tem nenhuma condensação. Então vamos lá por partes. O que é esse suor do terrário? Por que suor, né? As pessoas dizem, o terrário está suado. É normal ficar suado? Essa é uma dúvida comum. Sim, é normal, é importante e é um ótimo indicativo de que as coisas estão indo muito bem no seu terrário, tá bom? Se o seu terrário não está ficando suado, algo pode estar faltando aí, inclusive água, para que as plantas possam manter o seu metabolismo. Então, o que é o suor? O suor nada mais é do que a condensação dos vapores de água. Que vapores de água? Da onde é que vêm esses vapores? Esses vapores de água vêm da água que a gente aplicou na rega do terrário e que as plantas vão absorver e vão fazer os seus metabolismos, vão fazer a fotossíntese e então vão liberar essa água na forma de respiração e transpiração. Então, respirou, transpirou, liberou água, tá bom? Então, as plantas fazem fotossíntese, elas usam a água que está no seu metabolismo, que está no solo, como um dos elementos, um dos ingredientes para a sua fotossíntese. E aí, na fotossíntese existe também a liberação de água, é um resíduo, é a água, é o oxigênio, tá bom? Que são duas moléculas de água, oxigênio, O2, duas moléculas de água. Então, toda vez que a planta respira e transpira, ela libera a água na atmosfera. Também, em dias mais quentes, a água pode evaporar do próprio substrato, tá? E também algumas plantas fazem um processo que chama exsudação, ou seja, a liberação de água na borda das folhas ali, quando ela tem uma abertura dos seus estômatos. Então elas também podem liberar água por exsudação, ali que fica na bordinha das folhas, tá bom? Ela abre o estômago durante a noite e libera a água que está em excesso no seu corpo. Então são essas as formas de a água ser liberada no terrário. E aí, normalmente, as plantas aqui fora da atmosfera, elas estão liberando esses vapores de água, né? E esse vapor sobe para a nossa atmosfera e a gente não percebe. No terrário, como tem a tampa, esses vapores de água tendem a acumular. E começa mais ou menos assim, como está aqui. Aqui está no começo do processo. Primeiro são microgotículas, nanopartículas de água. E aí essa água vai se acumulando no vidro, formando esses vapores. E essa água vai se agregando e vai formando gotículas maiores. E aí aqui você começa já a ver que nós temos gotas mais organizadas. E a hora que a gota tem um volume, um peso maior, faz então o escorrimento, tá bom? Precipita.
aí a água escorre. Aqui tem alguns sinais de escorrimento, eu não sei se a câmera consegue capturar, mas tem os sinais aqui onde a gotinha ficou pesada e precipitou. Olha para essas gotinhas e pensa, compara elas sempre como nuvens, tá bom? Elas são o equivalente a nuvens. Então, na nossa atmosfera é mais ou menos assim que funciona. As plantas, os rios, os oceanos, tem a evaporação em dias quentes, a água vai para a atmosfera, essas gotículas, esse vapor de água começa a agregar, formando a nuvem. À medida que a nuvem vai ficando mais cheia, mais pesada, mais escura, ou seja, densa, cheia de água, ela precipita, chove, a água volta para a terra e o ciclo da água recomeça. No terrário não é muito diferente. A gente não vai ver a formação de uma nuvem, mas a gente vê essas gotículas. Então, quando você percebe que está nesse ponto, está começando a condensação e ela vai evoluir ao ponto da água, da gota ficar pesada e escorrer. Quando a água escorre, volta para o substrato, as raízes das plantas vão absorver essa água novamente e vão recomeçar o ciclo. A fotossíntese, a liberação e transpiração e respiração, e aí a água vai sair na forma de vapores até condensar e recomeçar. O tipo de tampa que você usa no seu terrário vai sim afetar ligeiramente a necessidade ou não de rega e também essa condensação de água no vidro, tá bom? A tampa de vidro tende a condensar mais água, a tampa de rolha, a depender do tamanho, pode condensar menos água, ou da qualidade da cortiça também, tá bom? Então são vários fatores. Depois eu posso fazer uma aula aqui no nosso canal só para falar sobre os tipos de tampas e as suas influências. Eu acho que vai ser muito legal a gente ter uma aula só sobre isso. Mas a ideia, a proposta nesta aula é justamente falar para você o que é um terrário, tá bom? Então agora que você já entendeu os princípios básicos, né, que o terrário é vivo, o solo do terrário precisa ser vivo, a camada no terrário, ela é decorativa, então ela tem um papel muito mais estético do que realmente de drenagem, tá bom? Existe aqui um conjunto de elementos que foram incluídos nesse terrário, visando a beleza, que são as areias coloridas, isso é para atrair, mas o essencial, de verdade, para o terrário é o substrato de boa qualidade, que é onde as plantas estão plantadas, é onde é o aporte de nutrientes dessas plantas, né? Tudo que as plantas precisam na questão de nutrientes está ali apresentado dentro do substrato. Então você quase não vê, o substrato está meio que mascarado pelas camadas, mas ele está presente e em grande quantidade. Então, não se iluda quando você vê terrários por aí, com camada de pedrisco, camada de areias e mais, aí você fala, nossa, só tem esse pouquinho aqui de terra? Não, essa terra ela está ali disfarçada, né? Isso aqui é estético, mas o centro do terrário foi feito ali com bastante substrato, um substrato de boa qualidade e um substrato vivo, porque a vida do terrário já começa através dos micro-organismos presentes no solo, tá bom? Então nós temos nesse substrato micro-organismos, nós temos nutrientes, todos os nutrientes que as plantas precisam, e nós temos também a água, que é o veículo para que o metabolismo aconteça. Então é através da água do terrário que as plantas vão ali com as suas raízes capturar os nutrientes. Então toda vez que a planta se hidrata, ela recebe uma carga de nutrientes junto, e isso dá energia para que ela possa realizar os outros processos, que são a fotossíntese. Então o terrário precisa essencialmente receber luz natural abundante, sempre, quanto mais melhor. Então ele não deve jamais ser exposto ao sol direto nas horas mais quentes, porque vai funcionar como uma panela de pressão, que eu já te expliquei, mas ele deve sim receber o máximo de luz natural que você puder oferecer para ele, porque dessa forma as plantas vão ter um metabolismo mais em movimento, mais ativo, produzindo a clorofila, através da clorofila, vão produzir ali os fotoassimilados, ou seja, a planta transforma a energia mais o CO2, mais a água, e ela transforma isso em metabólitos, ela transforma isso em outros elementos que ela precisa para poder crescer, reproduzir, frutificar. Então tudo que a planta precisa, se ela conseguir água, nutrientes e luz, ela consegue com esses três elementos sintetizar o que ela precisa para a sua energia, para o seu desenvolvimento, tá bom? Que são os fotoassimilados. Então o terrário pode ficar dentro de casa? Sim, eles são ótimos para dentro de casa.
Pode ficar naquele lugar que não tem muita claridade dentro de casa? Pode, mas você precisa avaliar se realmente esse ambiente é bom. Porque se for muito pouca luz natural, as plantas vão fazer pouca fotossíntese e aí elas vão começar a definhar, elas vão começar a enfraquecer. Então pode sim ficar num ambiente com baixa luminosidade, com luz filtrada, mas não baixa demais, não insuficiente. Então aqui nesse vídeo eu quero te deixar uma dica de ambiente ideal para o seu terrário. O ideal é que não fique mais do que 2,5 a 3 metros de distância de uma fonte de luz. Então se você tem uma janela, uma porta envidraçada, um ambiente iluminado, uma fonte de luz natural na sua casa, no espaço onde você deseja colocar o terrário, meça a distância e coloque o seu terrário em no máximo 3 metros de distância dessa fonte de luz, no máximo. Quanto mais próximo dessa fonte de luz, maior vai ser a oferta de luz, maior vai ser a fotossíntese, maior vai ser a energia, maior vai ser a saúde e, consequentemente, maior vai ser o tempo de vida que o seu terrário vai ter ali bonito, saudável e duradouro. É a durabilidade a chave para um terrário que não nos dá trabalho. Então, montar um terrário corretamente, respeitando todas as etapas, colocar os nutrientes de forma correta, equilibrada, balancear esses nutrientes, plantar corretamente, envolvendo bem as raízes, tá bom? Teremos muitas aulas no canal, onde eu vou falar especificamente sobre cada um desses pontos. Então já aproveita, se você ainda não ativou as notificações, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, das nossas aulas, porque vem muito conteúdo legal por aí, tá bom? Então, ó, uma vez que você estabeleceu o seu terrário, criou um bom terrário, ofereceu um ambiente adequado para o seu terrário e mantém o seu terrário tampado, é muito fácil de fazer a manutenção dele. O que você vai fazer de manutenção com o seu terrário que foi feito corretamente e está sendo mantido no ambiente adequado? A manutenção vai ser basicamente duas coisas. A rega eventual, cada terrário vai ter um tempo ideal de rega, isso vai depender do tamanho do terrário, do formato, do tipo de plantas que você utilizou, da iluminação nesse espaço, do tipo de tampa que você utilizou, tá bom? Quanto mais plantas tem no terrário, plantas com raízes, como é o caso desse ou desse, menor é a necessidade de rega, sabia? Porque as plantas têm raízes que funcionam como bombas. E essas bombas, elas vão lá no substrato, lá embaixo, buscam a água que está lá e aí faz com que a planta absorva mais eficientemente. Quando você tem um terrário só com musgos, você precisa fazer intervenções de regas um pouco mais frequentes, porque os musgos não produzem raízes, então eles precisam ter ali um pouco mais de atenção com regas menores, né, uma menor quantidade de água, mas uma frequência um pouco maior. Quando você tem muitas plantas com raízes, você pode fazer uma frequência de regas menor, demorar mais tempo entre uma rega e outra, mas você também não precisa dar muita água, porque a água já está no sistema. Então a vedação vai afetar muito isso também, tá? E oferecer luz. Então quando o seu terrário fica num ambiente com muita luz natural, abundância de luz natural, o que você vai perceber é que ele pode ficar um pouco mais suado ou condensado, né, com vapores no vidro, mas também você vai perceber as plantas crescendo mais bonitas, mais saudáveis e por muito mais tempo, porque elas estão ali num ambiente bom, favorável ao desenvolvimento delas. Então isso é muito importante. E aí você cuida menos de um terrário que está nas condições certas, mantendo ele sempre tampado. Aí uma dúvida aí, Kika, eu não posso abrir de vez em quando para as plantas respirarem? Essa eu diria que é uma das dúvidas que eu mais ouço por aqui. Kika, as plantas não precisam respirar? Não tem que abrir? Elas não estão sufocadas lá dentro? E eu vou te responder que não. As plantas não ficam sufocadas dentro de um terrário, pelo contrário. Você sabia que as plantas são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio do mundo? Sim, as plantas associadas com os oceanos e os mares. Então, a maior parte do que é produzido de oxigênio hoje vem dos mares e vem das plantas. Dependendo da região onde você está, se você está muito longe do mar, a maior parte do oxigênio que você respira é produzido pelas plantas que estão próximas de você. Então, saiba disso. Plantas produzem oxigênio para si e também
em demasia, elas dispersam isso, quase como se fosse um dejeto o oxigênio, né? É um produto resultante ali da fotossíntese. Então você não precisa se preocupar em abrir o pote para que as plantas possam respirar, porque elas não precisam disso. Na verdade, quando você abre o pote, querendo que as plantas respirem, você está modificando a atmosfera do terrário. E quando você modifica a atmosfera do terrário, as plantas têm ali um gasto energético maior para reequilibrar, para reestruturar essa atmosfera. Toda vez que a gente abre um terrário, a gente faz especialmente entrar o CO2. E o CO2, que é para nós humanos uma poluição, né? Aquele gás que proporciona o envelhecimento, que a gente reclama do efeito estufa, né? Então é o CO2 que é prejudicial para a vida humana. Para as plantas, ele é um combustível de crescimento. Então, toda vez que você abre, você modifica essa atmosfera, especialmente pela entrada do CO2, e aí as plantas acabam crescendo mais rápido, dão um ganho no seu metabolismo, elas ficam mais aceleradas, e aí quando você tampa, você faz com que elas tenham que reequilibrar essa atmosfera. Então, se você quer ter terrários bonitos, saudáveis e duradouros, você precisa respeitar os processos, deixar o seu pote tampado o máximo de tempo possível, abrir sim quando você for fazer manutenção. O que é a manutenção? Repassando, é fazer a frequência de regas. Então cada terrário vai ter um calendário diferente de rega, alguns podem passar meses ou anos com zero rega, enquanto outros vão precisar de regas a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou até mesmo a cada 30 dias. De modo geral, nenhum terrário é recomendável a rega antes de 30 dias. Outra manutenção que vai ser necessária a ser feita é a poda e a remoção. Então, se você tem uma planta que cresceu demais, está começando a enrolar no seu terrário, você vai ter que podar ela, tirar aquela parte crescida. Ou se tem alguma folhinha que secou, amarelou e não está indo bem, você vai ter que remover do terrário para não deixar ali, para não fazer a decomposição ali dentro e favorecer outros micro-organismos. Então, a manutenção do terrário deixe o seu terrário em um ambiente bem iluminado, um ambiente fresco, tá bom? Onde as plantas possam criar ali os seus metabolismos, fazer os seus processos naturalmente. Vai cuidar da frequência de água e, se precisar, você vai interferir com podas e remoções de plantas que não se adaptaram ao ambiente do terrário. E aí, eu espero que você tenha entendido o que é um terrário, qual é a melhor forma de manter o terrário na sua casa, quais são as melhores plantas que você precisa combinar aí para você ter o seu terrário por muito tempo. E eu espero também que você tenha gostado dessa aula e que você assista às próximas aulas aqui do canal. Nós estamos começando, mas a gente promete que a gente vem com tudo para te ajudar a transformar a sua relação com os terrários e te levar do ponto A ao ponto B com muito sucesso. Para você que deseja faturar com os terrários, vem comigo nessa jornada de aprendizado aqui pelo canal, que tem muita coisa boa por vir. Um beijo e até a próxima! Então, só